A paz do Senhor para o grupo Essência de Deus. É com gratidão no coração que eu estou aqui para trazer uma palavra de reflexão para o nosso coração. A líder de vocês, Irmã Magda, me pediu para me fazer uma síntese, um resumo das cartas de 1ª, 2ª e 3ª de João. E é um estudo assim extraordinário quando a gente vai meditar. São instruções práticas, princípios para a nossa vida diária, né? E parece que quando a gente vai lendo é um assunto tão atual, e nós sabemos que as cartas que nós chamamos de 1ª, 2ª e 3ª de João foram escritas pelo mesmo apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, também o livro do Apocalipse, né? Sabemos que ele já escreveu as suas cartas e o livro de Apocalipse já no finalzinho da sua vida, já bem de idade. Quando a gente vai lendo as cartas, ele fala: filhinhos, é já a última hora, dando instruções já bem de idade, né? Esse homem era discípulo de Jesus Cristo, né? Ele o conhecia pessoalmente, foi um dos 3 discípulos com quem mais Jesus passou o tempo. Ele é aquele que reclinou no ombro de Jesus. Ele sempre se identificava o discípulo amado, né? Nós vemos que João, é interessante que você não vê ele orando e Deus operando milagres, mas você vê ele dando palavras de edificação. Cada um tem uma chamada. Quando eles estavam lá em Atos dos Apóstolos, indo para a oração, a Bíblia diz que eles estavam indo e Pedro falou assim: olha para nós não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. É porque Pedro ele tinha o ministério, né, de que quando Jesus operava milagres. E João já tinha o ministério, uma missão mais na área do ensino, da admoestação, do exemplo, né? Aí nós vamos ver que 2 dos temas de 1º de João são o amor e a luz. E no capítulo 1º, lemos que Deus é luz e que nele não há trevas. E quão maravilhoso é a gente saber entender que quando você anda por uma estrada que ela tem uma luz, e facilita tudo na vida da gente. Isso é importante porque capacita os crentes a ter a verdadeira comunhão com Deus e com os outros crentes, né? Nós vamos, pense nisso, viver na luz significa que podemos ter amizades verdadeiras, né? E profundas comunicação e sincera também, uma amizade sincera de comunicação e também desfrutar de um tempo agradável com o próximo. Nós vimos nessas cartas falando sobre o relacionamento para nós. Se nós dissermos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, não temos parte com Deus, né? Nós devemos de amar a Deus. Olha aqui, quando vivemos na luz de Deus, nada fica escondido. Não temos de tentar encobrir nada. Podemos ser verdadeiros diante de Deus e também diante das pessoas, dos nossos semelhantes. Também nós lemos sobre o amor diversas vezes em 1º de João. Vemos que Deus nos amou muito antes de nós o amarmos. João chegou a dizer assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Aqui nós vamos ver que ele nos amou primeiro, e aqui lemos sobre o seu amor e sacrifício ao enviar seu filho para morrer por nós, e sobre o poder purificador completo e absoluto do sangue de Jesus. Ele falou: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado, Jesus Cristo o justo, né? Que está diante do Pai. Então, oro para que o 1º de João o faça lembrar de quanto Deus o ama e para que a leitura dessa epístola fortaleça o seu amor pelas pessoas e o encoraje a expressar esse amor sempre que puder. Não vamos perder tempo, sempre que pudermos, vamos expressar esse amor para as pessoas. É interessante que quando a gente vai estudando a 1ª epístola de João, ele sempre nos diz assim:
Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A Bíblia diz que em 1 de João 1:7, se porém andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, né? E nos purificar de toda injustiça. No capítulo 2, nós vimos aí ele falando que Jesus ele é o advogado que está junto do Pai intercedendo por nós, que o amor ele é aperfeiçoado. Olha aqui, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quando nós vivemos, praticamos a palavra de Deus, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. A nossa vida fica mais leve, fica mais tranquila, né? Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar como ele andou. Se andarmos na luz. Então, primeiro, antes de pertencer ao povo à igreja como povo de Deus, eu preciso ser igreja. Eu preciso ser aperfeiçoado através de quê? Da palavra, né? Da palavra de Deus. Nós vamos ver que o amor fraternal, aqui diz que aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Então, realmente, verdadeiramente, nós precisamos amarmos uns aos outros e demonstrarmos esse amor em práticas e em verdade, né? E aí nós vamos ver seguindo aí que ele escreveu para os jovens, porque ele disse: jovens, eu vos escrevo porque vocês têm vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. É interessante que a Bíblia fala lá em Eclesiastes que para nós termos a sabedoria, de buscarmos a sabedoria no início da nossa vida. E aqui a Bíblia diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E ele nos deu outro aconselhamento: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então nós precisamos, e um dos critérios, um dos principais tópicos que João escreveu nesta carta é para a gente ter cuidado com a disseminação de heresias, com os falsos mestres. E hoje nós estamos vivendo um mundo de enxurradas de tanta podridão de ensinamentos errados, né? Mas vamos ler mais a palavra de Deus, o conselho que eu trago para o meu e para o seu coração. Vamos ler mais a palavra de Deus, vamos guardar ela no nosso coração, porque nós sabemos que nós estamos vivendo a última hora da igreja aqui na face da terra. E nós sabemos que nós possuímos a unção que vem do santo e que tendes o conhecimento. Nós temos sido privilegiados em termos de conhecimento da palavra de Deus. Esta geração tem buscado conhecimento, mas é preciso que o conhecimento traga mudança de comportamento em nós. Nós precisamos de viver na prática a palavra de Deus, para nós termos uma vida abençoada aqui na terra e por fim a vida eterna. Aqui diz em 1 João 2:25, e essa é a promessa que ele mesmo nos fez. Ele nos fez a vida eterna. Então é preciso nós estarmos alicerçados nesse amor, buscando a luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É buscarmos a direção de Deus para a nossa vida. E é interessante que, dando continuidade aqui, ele convocou a igreja, Deus dizendo assim: sede santos porque eu sou santo, né? Olha aqui, vede que um grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. E de fato,
Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A minha alegria e esperança é de um dia ver Jesus como ele é. E a sua também. Eu creio que toda a nossa esperança é de um dia nós vermos como ele é, de abraçar a ele e dizer: obrigado, Senhor, porque pela tua graça e misericórdia eu estou aqui. Vamos buscar mais a face do Senhor, porque nós sabemos que Jesus está voltando. Esta é a mensagem que eu ouvi desde o princípio, que amemos uns aos outros. Essa expressão uns aos outros, ela é falada mais de 50 vezes no Novo Testamento. Admoestai uns aos outros, orai uns pelos outros, fortalecei uns aos outros, né? Exortai uns aos outros. E aqui diz assim, que nos amemos uns aos outros. E nisto, Jesus falou assim, nisso sereis conhecidos que sois meus discípulos, em vos amardes uns aos outros. E nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós precisamos amar de fato e de verdade, porque o amor não sobrevive de teorias. Muitas pessoas vivem aí dizendo melosamente, eu te amo, mas o comportamento, as atitudes, é tudo errado. Então, que amemos mesmo de fato e de verdade, como a Bíblia está a nos dizer em 1 de João. No capítulo 4, nós podemos ver a partir do verso 7, ele diz, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque Deus, ele é o quê? Ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. E nós o conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A Bíblia diz em 1 João 4,18 que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo, ele produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E é interessante que tem muita gente deixando de viver os seus sonhos para viver os seus medos. Como nós estamos vivendo uma geração. Nós mesmos que conhecemos a palavra de Deus, tem hora que vê uma aflição, até o medo. E medo, ele não é só um sentimento, ele é um espírito. Porque o medo, ele vem para tirar a nossa paz. Ele aflige a nossa alma e nos impede de viver vitoriosamente. Então é preciso nós tomarmos todo o cuidado e pedirmos a direção de Deus e dizer que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E muitas das palavras de Jesus, ele disse, olha, não temam, não tenham medo. Alguém diz que não temos para todos os dias do ano. Eu ainda não eu não tive essa curiosidade, mas eu já vi algum erudito, algum conhecedor dizendo que para todo dia do ano existe uma palavra, não temas. Então vamos viver esses dias confiantes que Deus está cuidando de nós. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão e que vê, não pode amar a Deus quem não vê. Então isso aqui é muito sério, a palavra de Deus está dizendo. A fé que vence o mundo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Sabe qual é? A nossa fé. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor aos Hebreus disse isto, né? Então nós devemos de saber que para nós vencermos este mundo, nós precisamos estar alicerçados no amor de Deus e termos a fé convicta de que Deus está conosco.
que Deus está cuidando de nós. E para finalizarmos, 1 de João, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte pedirá, e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por isso eu digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Irmãos, vamos viver uma vida em santificação, mais próximo de Deus que nós dermos conta de estar, buscando a vitória do Senhor para as nossas vidas, sabendo que quando nós pedimos alguma coisa, nós devemos de saber e crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e sabermos que Ele também tem as 3 respostas: sim, não e espere. Muitas vezes a resposta de Deus para a nossa vida é não. Aqui está dizendo assim: e se pedirdes alguma coisa, no capítulo 5, verso 14, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então é segundo. Quando a gente ora, não é para que a vontade do homem seja feita no céu, mas é para que a vontade de Deus seja feita na terra, que a vontade dele é agradável, perfeita, a vontade de Deus para a nossa vida, né? Então nós devemos de estar buscando a face do Senhor, vivendo em unidade. E para finalizar, ele diz assim: amada, acima de tudo faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então que Deus nos abençoe. Quando a Bíblia fala da alma, fala, o salmista no Salmo 23, ele fala assim: refrigera, o Senhor refrigera a minha alma. Como nós estamos vivendo dias de aflições, dias de adversidades, mas eu quero te dizer, vamos pedir ao Espírito Santo para ele refrigerar a nossa alma. Ele tem cuidado de nós. Vamos a cada dia proceder fielmente, buscando a face do Senhor, buscando a vitória do Senhor. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando e que possamos ser motivados pelo amor, porque o amor ele supera todas as coisas. Quando nós amamos uns aos outros, o nosso querer, o nosso reconhecimento é para o nosso próximo. Aí o orgulho desaparece, aí não vem a arrogância, mas vem o de estarmos sempre disponíveis para servir uns aos outros. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos amarmos uns aos outros. Vamos ter cuidado com tantos ensinos e heresias. Às vezes a gente abre as redes sociais, tantas coisas erradas sendo faladas, que às vezes a Bíblia diz que até os próprios escolhidos enganariam. Então vamos tomar todo o cuidado, vamos buscar a presença do Senhor para a nossa vida e saber que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, é todo. Então vamos pedir ao Senhor que venha refrigerar as nossas emoções nesta hora, e que o Espírito Santo de Deus fala em nosso coração a cada dia. Senhor meu Deus, obrigado pela vida de cada uma das irmãs do grupo Essência de Deus, obrigado pela vida da irmã Magda. Senhor, continua fortalecendo o coração de cada um. Eu não sei o que passa no lar das tuas filhas, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu te peço uma bênção especial na vida, no lar, na família das tuas filhas, ó Deus. Que o refrigério do céu seja sobre a vida, sobre o lar das tuas filhas. Em nome de Jesus, e que prevaleça o teu amor, e que possamos amar uns aos outros, a cada dia, até um dia trocarmos a nossa cruz por uma coroa de glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um grande abraço.